Caros amigos da Legião da Santa Cruz, aqui quem vos fala é o professor Rafael Queiroz. E esse é o nosso primeiro editorial, um programa semanal que nós traremos aqui em nosso canal, tratando dos assuntos que estão em voga no país e no mundo, sob um viés católico e nacionalista. Hoje, o título do nosso editorial é O Autêntico Conservadorismo Brasileiro contra a farsa patriótica de Ernesto Araújo. Recentemente, o ex-ministro do Exterior, Ernesto Araújo, publicou um balanço de sua gestão à frente do Itamaraty. Neste balanço, apontou que o governo Bolsonaro tornou-se um corpo sem alma, caracterizando-se como gestão meramente técnica, cada vez mais atrelada ao velho Brasil da corrupção, e longe da visão que Ernesto acredita ter sido projetada pela chegada de Bolsonaro ao poder. Em suma, a de um Brasil grande e forte, livre das velhas elites políticas e capaz de uma nova inserção positiva na política internacional. Araújo insiste na tese de que Bolsonaro representava um projeto de redenção nacional, que nos livraria de uma elite antipopular que sequestrou o Estado para fins de concentração de riqueza e poder. Ernesto ainda afirma que defendeu o Brasil nos organismos multilaterais, com base na ideia de que todos devem ser órgãos de cooperação, e não uma estrutura que pairaria acima dos Estados-membros, pois as nações devem ser preservadas como um espaço de significado fundamental. Uma mentira repetida várias vezes parece virar uma verdade, já diz um velho ditado. Todavia, há um outro ditado que afirma que não é possível enganar todo mundo o tempo todo. É o caso de Araújo. O esquema mental do ex-ministro não passa de uma reprodução de um anseio antinacional por mais sociedade e menos Estado, presente desde o começo do Império, que toma uma nova forma agora e que se apresenta como uma verdade, mas que é, no fundo, uma grande mentira. Isto ficou bem claro quando Olavo de Carvalho tratou, em 2020, do tema Revolução Brasileira, diferenciando-a do que ele chama de revolução no sentido de concentração de poder na mão de uma elite revolucionária. Segundo Carvalho, a tal revolução brasileira se daria quando o povo, passando por cima das velhas elites políticas, tomasse as rédeas do poder e do destino nacional, repetindo uma velha retórica sustentada por fundadores do PT como Sérgio Buarque de Holanda. Se o PT desejava uma ruptura no sentido de um aprofundamento do Estado social-democrata para chegarmos ao socialismo do século XXI, espelho da nova sociedade civil pós-moderna e do lumpen proletariado, o bolso-olavismo pretende reconfigurar o Estado num quadro de poder mínimo para fazer de nós uma cópia mal acabada dos Estados Unidos da América. Araújo gosta de se definir como conservador. Porém, o conservadorismo brasileiro sempre prezou por uma estrutura de Estado como veículo da construção da nação. Na história do Brasil, é preciso lembrar, há duas formas de pensar o nosso atraso no concerto das nações. Uma forma chamada de luzia, termo que designa os liberais do Império, e outra chamada de Saquarema, palavra que indicava os conservadores da era imperial. Os segundos, os saquaremas, entendiam que éramos, e ainda somos, um país enorme, sem integração, com povoamento inorgânico e população decaída culturalmente, com instituições falhas e fracas, e riqueza mal distribuída e que, portanto, não tínhamos nação ainda forjada, formada, consolidada, sendo necessário construí-la desde cima, do Estado para baixo. Dessa fraqueza originária do Estado é que teria derivado, segundo a visão Saquarema, um mandonismo dos coronéis, ou seja, o mandonismo da elite social. Como essa elite social se julga a sociedade civil, pura e simplesmente, e como ela não quer Estado forte, pois isso significaria perda de poder, é impossível esperar que essa elite crie a nação, construa a nação, consolide a nação. Isto posto, é preciso criar uma nova elite a partir do Estado para construir de cima para baixo a nação.
Já os Lusíadas, diferentemente dos Saquaremas, não viam a necessidade de construir a nação, pois ela coincidiria com a liberdade da sociedade civil, resumida a liberdade da elite social e econômica. O problema para os Lusíadas era apenas a centralização. Os Lusíadas se guiavam, e hoje ainda se guiam, pelo ideal americano. Liberdade é menos Estado, a nação é a liberdade. O esquema de Araújo, da plataforma Bolsonaro, é nada mais que reprodução no tempo da mentalidade luzia, surgida lá, na época imperial. Nada de uma elite nacional. Em vez disso, vós, as elites sociais e as castas econômicas, via um projeto neoliberal de inserção do país nas cadeias globais, com base num reforço do consenso de Washington, que começou a ser aplicado no Brasil desde a era Collor. E também voz ao povo na sua espontaneidade, como uma massa que não precisaria ser reformada desde cima por uma elite nacional. O compromisso de Araújo com acordos comerciais bilaterais com os Estados Unidos da América é mais uma prova dessa cegueira e dessa incapacidade da nossa elite social de forjar a nação, pois é uma casta com mentalidade colonial, que se contenta com o status periférico do Brasil. Para ficar apenas num exemplo, Ernesto insistiu na nossa entrada na OCDE, sem que nossas empresas estivessem à altura de competir no mercado global com marcas de ponta, e apostou em globalização econômica sem globalismo político, como se ambos não existissem numa dialética de retroalimentação para impedir a ascensão do Brasil. É verdade que a velha elite política, cujo símbolo maior hoje é o Centrão, já faz hora extra no comando do Estado e precisa ser superada. Mas a nova elite política bolsonarista, que é luzia na mentalidade, não vingou, pois o velho Centrão, que tem interesses fisiológicos em manter a estrutura do Estado, não para reformar a sociedade e construir a nação, e sim para se locupletar dele, apropriando-se do mesmo, num processo de patrimonialismo, conseguiu impedi-la. A contradição percebida por Araújo, portanto, da velha elite corrupta versus a nova plataforma patriótica, não passa de uma armadilha mental com a qual devemos ter muito cuidado. No fundo, as duas elites em disputa representam a condenação do país ao fracasso, pois se uma, a velha, quer manter o Estado para roubá-lo, já a outra pensa em reduzi-lo para assegurar um novo pacto social dos ricos contra o estado de bem-estar social e contra a soberania nacional. Nenhuma destas elites está à altura do que precisamos. Joaquim Nabuco dizia que a única maneira de fazer a nação seria com um Estado forte e autônomo em relação às elites. Com o modelo de república que adotamos, um modelo de caráter americanista, portanto individualista, de caráter plutocrático, de caráter anárquico, como já denunciara Eduardo Prado na sua insigne obra Ilusão Americana, viria a oligarquização do país, o que impediria, por tabela, a construção da nação. Foi exatamente o que ocorreu e o que ocorre agora com Bolsonaro, que nada mais é que a ascensão de uma nova burguesia, do financeiro e do terciário, que almeja virar nova oligarquia política. Essa nova vaga política, essa nova onda política, crê que os problemas do país não podem ser resolvidos pela ação do Estado, mas tão só pelo crescimento da economia. O crescimento trará o enriquecimento dos empresários, que permitirá o enriquecimento do povo e, naturalmente, tudo vai se resolvendo no caminho. Sabemos, porém, que na história, nenhuma potência contemporânea chegou a sê-lo sem um Estado e uma elite nacional que dirigisse o progresso econômico. Urge construirmos isso. É exatamente aqui que a Legião da Santa Cruz se apresenta como vanguarda da nação e da catolicidade nacional. Um projeto de Estado nacional sem a Igreja é manco, pois ela é mestra e mãe dos povos. Ademais, Deus é o fundamento certo para a tranquilidade, prosperidade, disciplina e moral do povo. O desconforto com o Brasil é geral. Nem nacionalistas, nem católicos querem o que está aí. Nosso país está atrasado, periférico e moralmente doente. A diferença é que a Legião da Santa Cruz exibe este desconforto
mas dentro de uma visão integral baseada no nacional-catolicismo. Nós sustentamos que cada país tem sua tradição, seu jeito de ser, e não acreditamos que é possível resolver o problema do atraso civilizatório do Brasil só com nacionalismo econômico ou político, ou com um patriotismo raso como o de Araújo. Unam-se a nós. Viva Cristo Rei!